falar do livro Justiça, de Michael Sandel, publicado em 2009 pela editora Civilização Brasileira. Os participantes são Vitória, Bárbara e Giovanna. Então, no decorrer do livro, encontramos alguns autores da corrente utilitarista. A corrente utilitarista leva como sua máxima agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Porém, ao contrário do que muitos acreditam, a doutrina utilitarista nem sempre concilia com a justiça. Segundo alguns sites da internet, o conceito de justiça é definido pelo princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. No livro, a gente encontra um exemplo na página 54 e 55. Esse exemplo conta a história de uma cidade feliz, em que a sua felicidade depende do sofrimento de uma única criança. Mesmo gerando o bem maior, sai do contexto de justiça. Afinal, os direitos básicos dessa criança não estão sendo preservados e em prol da felicidade coletiva. Então, a corrente utilitarista nem sempre concilia com a justiça. Afinal, todos têm os direitos básicos que devem ser defendidos. O autor traz em seu livro um caso muito interessante sobre o debate em torno de quais critérios são válidos para a entrega do coração púrpura aos veteranos de guerra. Nesse caso específico, o Pentágono decidiu que a medalha só poderá ser entregue para os veteranos e soldados feridos. Nesse caso específico, o Pentágono decidiu que a medalha somente poderá ser entregue para veteranos e soldados com ferimentos físicos ou mortos em combate. Considerando que os transtornos mentais podem ser responsáveis pelo aparecimento de doenças físicas e até mesmo agravamento dessas patologias e que são a principal causa de incapacidade e seus portadores possuem 10 a 20 anos a menos em sua expectativa de vida. Além de, em 2019, quase 1 bilhão de pessoas viverem com essas condições mentais. Seria justo que o símbolo de honra fosse entregue aos soldados veteranos com ferimentos físicos, mortos em combate e com transtornos mentais. O autor sintetiza no fim do seu livro um conceito que ele explora ao longo de toda a sua obra: a ideia de que a justiça envolve o cultivo da virtude e a preocupação do bem comum, onde propõe que nós tenhamos uma vida cívica mais engajada, nos permitindo alcançar um respeito mútuo mais forte. Em 10 capítulos, o autor fala sobre a filosofia, o livre mercado, enfatizando a ganância como o abuso dos preços, examina questões financeiras, faz uma reflexão sobre o utilitarismo de alguns autores, coloca como foco a questão da tortura, da desigualdade econômica e do Estado mínimo pretendido pelos liberais. Discorre sobre diferentes áreas, abordando temas como o suicídio assistido, a barriga de aluguel, a utilização de células troncas, o direito ao aborto. Enfoca também questões relacionadas aos direitos humanos, analisa o pensamento kantiano, segregação racial do propósito da justiça, do significado de política e vida boa, de justiça e vida boa, finalizando com um desejo de uma política do bem comum. Tudo começou a partir de um curso sobre justiça.